eu volto para o estúdio da RBC com Rafael Vasconcelos para discussão desse assunto e demais problemas que a gente está tendo aí com relação a essa pandemia, né, Rafael? Sem dúvida, Michele, o fato novo é que a greve é ilegal, né? É um direito do trabalhador, mas existem momentos e momentos. Enfim, não é uma afirmação, mas apenas uma interrogação. Quem tem que falar com mais propriedade sobre isso são os nossos analistas. Conosco, a partir de agora, Fabrício Rosa. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo nos estúdios da rádio e da televisão Brasil Central. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sou Fabrício Rosa, sou policial há mais de 20 anos e acho que essa discussão é bastante importante. É preciso que hajam estudos técnicos para que outras categorias sejam incluídas. Igual existiram estudos para mostrar que os policiais estão sendo mais contaminados, nós sabemos também que os coveiros, de fato, são mais contaminados, como o pessoal da saúde já teve essa prioridade. Os motoristas de ônibus também mereceriam, e os professores. Pesquisa recente mostrou que 14% das crianças que estavam com coronavírus, 14% das crianças pesquisadas estavam com coronavírus, mas são todos intransmissíveis. Então, estudos precisam mostrar essas categorias e nós precisamos, com maior urgência, comprar vacinas de outros laboratórios para poder vacinar essa categoria que merece sim, viu, Rafael? Muito bem, conosco Cristóvão do Espírito Santo. Bom dia, Cristóvão, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Tá travado o sinal do Cristóvão, daqui a pouco a gente o Bom dia, novamente. Voltou? E possamos hoje esclarecer vários temas que são... A gente tem um problema geral aí de internet, Olá. Independente da operadora, então em muitas situações isso acontece, é normal, televisão ao vivo é assim mesmo. Jean Lopes, vamos conversando aqui então a respeito desse assunto. A greve é ilegal, Jean Lopes, qual a sua opinião sobre esse tema? Inclusive, a gente abordou muito isso aqui no Jornal Brasil Central e talvez eu tenha sido a primeira pessoa da imprensa a dizer que trabalhadores do transporte coletivo e usuários deveriam sim ter a prioridade e existe uma lista hoje em que eles serão contemplados dessa forma, não na velocidade que eles gostariam, Jean. É verdade, Rafael. Eu vou abordar esse assunto dividindo em duas partes. A primeira, do ponto de vista dos trabalhadores, dos motoristas do transporte público. Eles estão com a razão em pedir que sejam colocados como prioridade na vacinação. Afinal de contas, estão expostos ali dentro daqueles caixotes, né? Eu chamo de caixote andante, que são os ônibus, que passam milhares de pessoas dia dentro desses ônibus. Então, nada mais justo que eles sejam vacinados. Estou apoiando o pedido deles. Agora, a greve não, a greve eu sou contra. Eu penso que não é assim que se resolve as coisas. Você prejudica milhares de pessoas, né? Você coloca milhares de pessoas sem acesso aos seus empregos, aos seus trabalhos, que indiretamente prejudica consumidores. Pessoas, às vezes, perdem até empregos, perdem o sustento naquele dia. Porque tem trabalhador que sai de manhã e faz seu trabalho, muitas vezes, informal, e consegue o dinheirinho que vai dar o alimento para a família naquele dia. E sem um ônibus ele não pode conseguir isso. Então eu sou 100% contra greve, principalmente greve que atinge diretamente o cidadão e, sobretudo, o cidadão mais necessitado da população, o mais carente da população, que, em via de regra, é o usuário do transporte público. Quanto ao pedido de que os motoristas sejam vacinados de forma prioritária, eu apoio, Rafael. Eu apoio, Rafael. O senhor também apoia, Fabrício Rosa? Bem, eu acho que toda classe trabalhadora tem o direito de se manifestar de maneira temporária e de maneira pacífica contra aqueles que se opõem aos seus direitos. Nós sabemos que o transporte coletivo de Goiânia, há muitos anos, desde que eu sou criança, pelo menos, eu já tenho 41 anos, nós sabemos que ele precisa melhorar. Há uma
uma promessa eterna de que vai melhorar. E eu acho que os que mais sofrem são os trabalhadores, são os motoristas de ônibus, em ônibus lotados, as pessoas praticamente se amontoando em cima dos motoristas. E nesse período de pandemia, certamente eles correm mais riscos, eles levam para suas esposas, para os seus filhos. Então, de fato, eles precisam se manifestar. Eles não têm outro poder de se manifestar, eles não têm recursos financeiros, eles não estão nas mídias, eles não estão na televisão. A única forma do trabalhador se manifestar é paralisando de maneira pacífica e temporária para poder chamar a atenção da imprensa. Se eles não tivessem se manifestado, paralisado momentaneamente, nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto. Então eu sou sim a favor de uma paralisação momentânea, pacífica e temporária da classe trabalhadora. Esse é o momento de se paralisar, já? Esse é o momento? Não, claro que não. É o momento da gente, e eu falo a gente, todas os ramos da atividade pública, né, sejam pessoas que estejam mais no contato, sejam pessoas mais burocráticas, sejam pessoas mais de execução, todos nós devemos nos unir para combater um mal que atinge a todos, que é a pandemia provocada pela Covid-19. Então, Rafael, você tem outros meios de conseguir alcançar as suas necessidades, as suas reivindicações. Né? Existe um sindicato que pode atuar politicamente, pode pressionar autoridades públicas através dos diversos meios que eles possuem. Você não pode prejudicar milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? E isso diretamente. Você prejudica dezenas de milhares diretamente e outras dezenas de milhares indiretamente para alcançar uma reivindicação sua. Então, eu sou contra esse tipo de greve, principalmente no momento de pandemia. Eu acho que é uma forma, inclusive, de uma chantagem. E a gente não trabalha, a gente não resolve as situações que atingem a vida das pessoas de uma forma que eu vejo como agressiva. Porque é uma agressão você paralisar um serviço tão necessário às pessoas, à população. Rafael. Fabrício, esse é o momento da greve, na sua opinião? Faltou bom senso? Olha, eu concordo com a classe trabalhadora que decidiu pela greve. Se é greve, é porque é grave. Não é crime se manifestar, não é crime exigir os seus direitos, isso está inclusive na Constituição. Existem leis que determinam como essa greve deve ser feita, os mínimos de 30% ou mais que devem ser estipulados. Então, se eles não fizessem assim, eles não têm o recurso necessário para aparecer na televisão. Estão aqui para poder dizer para o governador Caiado, dizer para o presidente, dizer para o prefeito que eles querem urgência e eles merecem essa urgência. Então, a greve, sim, já surtiu o seu efeito. O efeito era fazer com que nós estivéssemos aqui debatendo esse assunto. É o momento porque é a vida deles que está em jogo mais do que a nossa vida, porque eles estão ali atropelados por milhares e milhares de pessoas o tempo todo. Então eu estou junto com os trabalhadores que estão fazendo a greve de maneira pacífica e temporária nesse momento. Como definir as prioridades? Porque os usuários e também os trabalhadores do transporte coletivo, eles estão nessa lista de prioridade. Como que o senhor definiria como prioridade na lista principal ali? Porque a gente sabe que profissionais de segurança pública estão nessa lista, né? Policiais militares que estão na linha de frente, bombeiros. Como definir essa prioridade? Porque parece que toda a vida é essencial, todas as pessoas são essenciais. Então, por que os motoristas têm que estar numa lista, né? Lá no topo, os professores têm que estar na lista lá no topo? Todas as categorias brigam pela prioridade. Mas como definir isso? Olha, é preciso, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, acreditar na ciência, acreditar no corpo técnico que existe no Estado e nas próprias empresas privadas. E esse corpo técnico vai deliberar sobre aquelas pessoas que correm mais risco. Existem fatores para isso. Se o cara está em contato com milhares de pessoas por dia, não é algo que a minha realidade é igual, eu não vivo isso. Muitos são os trabalhadores que estão em home office. Certamente esses que estão em home office não estão em prioridade. Aqueles que lidam com o público, existem aqueles que lidam com milhares de pessoas, como é o caso dos motoristas de ônibus, e outros que atendem escritórios pequenos, que lidam com poucas pessoas. É preciso confiar no corpo técnico, é preciso que haja pesquisas, é preciso que o Estado se antecipe a isso e que resolva da maneira mais rápida possível.
Nós sabemos agora que a vacinação abaixo dos 60 anos, uma série de grupos vão ingressar. Os grupos das comorbidades, e essas comorbidades também precisam ser discutidas. Quais são as doenças que serão ingressadas ou não. Mas é preciso acreditar no corpo científico, é preciso apoiar essas pessoas que fazem ciência, que fazem pesquisa no nosso Brasil. O problema é que muitas pessoas têm desconfiado da ciência, desconfiado da pesquisa, desconfiado das universidades, e isso não é bom para a saúde do povo brasileiro. Mas quais pesquisas respaldariam, por exemplo, essa lista aí de prioridades? Olha, eu não conheço pesquisa ainda. Dos policiais eu conheço por ser policial, por esse debate ter sido feito de maneira muito profunda dentro da instituição. Mas eu não conheço pesquisa ainda sobre os motoristas de ônibus. Mas é preciso fazer. Tal qual é preciso fazer com os coveiros, como já foi feito também com os profissionais da saúde. Eu não tenho dúvida alguma que, se for feita a pesquisa, eles estarão entre as prioridades, porque lidam com milhares e milhares de pessoas. Então é preciso garantir os direitos desses trabalhadores e é preciso que o Estado se coloque à disposição para realizar essas pesquisas, para que a gente consiga organizar essa fila, para que a gente não entre num mate ou morra, num estado pré-estado até, num estado animalesco, onde as pessoas vão lutar de qualquer forma, inclusive agindo com corrupção, como tem acontecido. É preciso que haja confiabilidade nos dados e nas pesquisas que vão sendo apontadas, e é preciso que elas sejam feitas. Já na prática, é possível que isso aconteça? Não, assim, de uma forma tão urgente, abranger, né, como o senhor Fabrício acaba de dizer, um estudo técnico sobre todas as atividades, não dá tempo disso acontecer. Nós estamos no meio de uma luta contra a pandemia. E veja bem, ele falou sobre a questão do direito à greve na Constituição brasileira. Existem algumas categorias, e eu não sou advogado, eu não tenho essa informação precisa, mas existem várias categorias, não são algumas, que não têm direito à greve, que são serviços essenciais à população. O trabalhador que atua em uma dessas categorias tem consciência disso, e me parece que o transporte público se enquadra nessas categorias que não tem direito à greve, ou a um percentual, tem que ter um percentual, mínimo, algo assim, que realmente eu não sou advogado, eu não tenho essa informação precisa. O eixo Anhanguera, que envolve as cidades de Senador Canedo, Goiânia, Goianira, Trindade e outras mais, paralisou tudo, 100% aquele eixo. E isso não é possível que nós, a sociedade goiana, admita. Rafael, em relação aos estudos técnicos e a ciência, hoje a ciência virou no debate público algo assim como supremo, né? O que a ciência diz tem que ser acatado. A gente sabe que a ciência não é exata, a não ser a matemática, que é a única ciência que a gente conhece que é exata. Todos os outros segmentos da ciência têm mutações ao longo do tempo, porque vão se descobrindo fatores novos, erros de avaliação. A gente sempre brinca com a questão do ovo, né? Até pouco tempo atrás o ovo era considerado um assassino. Quem se alimentasse com o ovo ia morrer logo. E hoje é considerado um dos alimentos mais saudáveis que existe. Então a gente tem que ter cuidado com uma ditadura em nome da ciência, daquilo que se afirma de uma forma radical em nome da ciência, mesmo porque a ciência ela tem contradições entre ela mesma. Tem uma parte da ciência que fala uma coisa e outra parte que fala o contrário. Mas no Brasil, aliás, no mundo, tem se ouvido só um lado, né? Um lado politizado da ciência, e o outro lado tem sido considerado apenas falácia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe a politização da ciência, Fabrício Rosa? Olha só, a ciência, ela se diferencia do conhecimento comum, não é pelo fato de ela carregar a verdade. O homem do campo, o homem simples, eu e você, sabemos que se nós aguarmos a planta vai crescer. Isso é verdade. A ciência não carrega a verdade. As teses científicas, elas são vencidas com o longo do tempo. É normal na ciência que uma tese suprima outra tese. Isso é a evolução do conhecimento científico. As academias, as universidades existem há mais de 1000 anos, infelizmente no Brasil há apenas 100 anos, mas é normal do conhecimento científico isso. O conhecimento científico se diferencia por ele ter um método que pode ser refutado.
faz-se uma pesquisa, uma tese, e esse método ele é esclarecido e ele pode ser refutado. Sim, nós devemos acreditar na ciência do nosso país. Eu acho sim que está havendo uma politização da ciência, não deveria acontecer essa politização, mas nós devemos ainda acreditar na ciência. No início, algumas pessoas falavam que a vacina modificava o DNA, a vacina mudava de sexo as pessoas. Então, as pessoas chegam ao absurdo de confundir ciência com fé, de confundir ciência com o senso comum, mas a ciência se diferencia por isso, por ter um método, um caminho para chegar a alguma resposta. Essa resposta pode ser modificada com o tempo. Isso é científico, essa mudança. Então, nós ainda precisamos confiar nos melhores, porque os melhores da humanidade se colocam nesse lugar, seja no campo da biologia, da química, da engenharia. Então, nós precisamos garantir que essas pessoas tenham potencialidade, capacidade, e o Estado precisa fazer isso para garantir que essas pessoas possam pesquisar. E quem é que define quem são os melhores? Essa que é a pergunta que eu faço. Porque, normalmente, a gente sabe que a ciência, desde o início dessa pandemia, se tornou politizada. Né? Dizer que não está acontecendo uma politização da ciência, de certa forma, soa até uma hipocrisia, como hipocrisia. E aí se define quem são os melhores de acordo com suas convicções políticas, não com a verdade técnica. Tem um lado da ciência que fala que a gente deve combater a pandemia por um caminho, e esse lado sequer é ouvido, mesmo com pessoas altamente competentes, que têm histórico na vida pública, atuando exatamente na ciência. E o outro lado, que condiz com o interesse político, é colocado no patamar a qual não pertence. A gente sabe, por exemplo, de um biólogo de São Paulo, que se tornou famoso ano passado, quando ele colocou a estimativa que até julho de 2020 o Brasil teria 1 milhão de mortes, e até o final do ano 3 milhões de mortes. Pode causar pânico também. Esse rapaz foi considerado um cientista genial de um momento para o outro, virou colunista em jornal famoso, virou jornalista numa rede de TV famosa, quando na verdade ele era um biólogo que fazia o papel dele, não sei se bem ou mal, porque eu não conhecia, e outros que estão há anos no debate público científico, estudando, trabalhando, inclusive com livros escritos, foi colocado no patamar de um ignorante, como foi o doutor Terra, Osmar Terra. Então, assim, a politização existe mesmo. O Osmar Terra também errou na sua projeção. Sim, também. mas eu não estou discutindo. Os dois erraram nesses extremos. Você concorda com isso? Sim, errado nesses extremos. Não, eu acho que não. Eu acho que os extremos de um erro foram muito maiores. Porque 3 milhões de mortes em um ano... Mas né? A gente agora tem 300 mil, infelizmente. A gente pode encontrar todos os dias na TV, o Osmar Terra continua negando e falando que a pandemia vai acabar semana que vem, vai acabar mês que vem, que seriam 500 mortos, 50 mortos. Ele falou isso lá no início, como, por exemplo, o médico Drauzio Varela, muito considerado por uma parcela significativa da população brasileira, falou que a pandemia, que a Covid-19 não passaria de uma gripezinha, e que não mataria ninguém, que as pessoas iriam sair à rua, se contaminar, tomavam um medicamentozinho, um analgésico, e estava tudo bem. O vídeo está aí na internet. Esse é considerado o papa do combate